Abra sua Bíblia, querido, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, a partir do verso 1. Isaías 53, verso 1. Quem achou, diga amém. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno dentre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Podeis sentar, louvando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Amados irmãos, quero desde já agradecer ao Senhor por esta oportunidade, ao nosso pastor presidente e ao nosso primeiro vice-presidente, que nos confiou a palavra do Senhor nesta noite. Os irmãos bem me conhecem, né? Que vamos nos esforçar, né, irmãos, para pregarmos a palavra de Deus nesta noite, para que o Senhor venha falar comigo, venha falar com o seu coração, através do texto lido. Mas antes, quero também externar a minha gratidão aos irmãos e às irmãs que juntamente, durante esse período de 40 dias, se condoeram comigo, né? Oraram em meu favor. O pastor Delcio falou que passou rápido, claro, porque não foi a irmã Marta que estava lá. E eu quero louvar a Deus. 40 dias, né, irmãos, biblicamente falando, é o tempo da provação, né? Então, eu quase me joguei de cima do pináculo, comi pedra, né? Mas até aqui nos ajudou o Senhor, né, que nos recompensou e trouxe a minha amada de volta ao seu lar. Como diz o nosso pastor, né, graças a Deus, né, pastor, teve benefícios, né? Depois o Senhor conta, teve benefícios. Mas enfim, amados, vamos à palavra de Deus. O texto que Deus ele tem colocado em meu coração nesta noite é um texto de reflexão, porque bem sabemos, irmãos, da problemática que o pecado ele trouxe a toda a humanidade. Nunca foi da vontade de Deus que o homem errasse o caminho. Nunca foi da vontade de Deus que a maldição, por causa da desobediência do nosso representante no Éden, ele assolasse toda a humanidade durante gerações e gerações. Essa nunca foi a vontade de Deus. Mas Deus, ele não cria seres autômatos. Deus não cria seres privados de sua vontade. Deus não cria seres privados de raciocínio e principalmente de livre-arbítrio. Todos aqueles que são imagem e semelhança do Criador possuem em si essas características. Deus, ele não cria robôs. Deus, ele criou seres à sua imagem e à semelhança, com a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E além de discernir o bem e o mal, fazer julgamento, e segundo o seu julgamento, escolher aquilo que é bom para si. Só que nós sabemos que por causa da desobediência,
O pecado, ele deturpou essa condição do homem julgar justa e corretamente. Em Adão, todos nós herdamos a maldição do pecado. Isso significa dizer, amados, segundo a teologia bíblica, nas cartas de Paulo, para ser mais específico, em Romanos, diz a Bíblia que todos pecaram e destituídos foram e estão da glória de Deus. Independentemente do que o ser humano ele faça de agravo, porque bem sabemos, quando evangelizamos, quando pregamos a palavra, quando temos a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas, muitas pessoas podem dizer assim: mas irmão, eu não mato, eu não roubo, eu não sou estuprador, eu não faço nenhuma dessas outras atrocidades que na mídia são divulgadas, então eu posso me considerar uma pessoa boa. Na verdade, querido, a maldição do pecado, ela recaiu sobre toda a humanidade e faz de todos nós, impreterivelmente, independente da cultura, independente do tempo, independente da época, faz de nós todos pecadores. O homem, ele não vai ao céu pelas boas obras que faz, nem tampouco desce ao inferno pelas obras más que ele faz. O grande diferencial na vida do ser humano é se ele, durante a sua vida, ele reconhece e aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque isso é bem fato na Bíblia. Porque em João capítulo 3, nós bem sabemos do textuário da Bíblia que diz o seguinte: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, pode completar? Mas, então, João me esclarece que o fato relevante que muda a trajetória do ser humano na eternidade é a decisão de crer ou não crer que Jesus Cristo é o Salvador, Filho de Deus. Mas bem sabemos, irmãos, que essa problemática do pecado, ela teve que ser resolvida. Por quê? Porque o nosso representante, lá no Jardim do Éden, o Pai de todos os seres viventes, ou seja, de todos os homens, de toda a humanidade, ele infelizmente falhou na sua missão. Então era necessário Deus restabelecer esta aliança que foi quebrada. O homem no jardim, ele tinha total e plena comunhão com o Criador. O homem no Jardim do Éden, ele desfrutava da imortalidade advinda de Deus, através da comunhão, da obediência e do fruto da árvore da vida que estava no jardim. Quando esta aliança ela foi quebrada, quando esta confiança ela foi comprometida, toda a humanidade, todos nós, sucumbimos pelo erro do nosso pai Adão. Por isso que todo ser humano que nasce, bem é verdade que os médicos não precisavam nem falar que nasceu um homem ou um menino. Ele deveria declarar: acabou de nascer mais um pecador. E devido a isso, independente do que você faça ou deixa de fazer,
O que nós fazemos e deixamos de fazer é denotado pela decisão que nós tomamos em vida, ao lado de Cristo ou longe dele. Foi necessário Deus entregar o seu próprio Filho. Conhecemos um pastor e convivemos com esse pastor durante alguns anos. Ele já dorme no Senhor, pastor Domingos Rocha de Araújo. Ele dizia, na sua simples, mas profunda sabedoria, que se nós fôssemos formiguinhas, seria necessário Jesus ter encarnado como formiguinha para salvar o formigueiro. Mas como resolver essa problemática do pecado? Como pode um Deus santo, um Deus puro, um Deus inigualável, morrer por um pecador igual a mim? A Bíblia fala que quando Deus olhou do céu para a terra, procurando um justo, Ele não encontrou nenhum justo sequer. De repente Ele pôde olhar para Abraão, amigo de Deus, mas Ele encontrou em Abraão falha. De repente Deus olha para Moisés, o libertador do povo de Israel, que via a Deus face a face, que conversava com Deus dentro da sua tenda, mas Ele também achou em Moisés falha. Então Deus, olhando do céu para a terra, Ele não pôde encontrar ninguém que o pudesse representar aqui e pagar o preço de um sacrifício perfeito. O profeta Isaías, no capítulo 53 do seu livro, ele descreve o sofrimento desse Deus que despojou-se de si mesmo e encarnou e tomou forma de homem. Filipenses capítulo 2, ele vai dizer: e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, aniquilou-se a si mesmo, e Ele, aniquilando a si mesmo, Ele entregou a sua vida para morrer na cruz do Calvário por nós, porque não haveria motivo de Deus, não haveria outro motivo de Deus se despojar da sua majestade, da sua glória, da sua soberania, para morrer na cruz do Calvário, se não fosse para salvar a mim e a você. Por isso que nós estamos aqui nesta noite e devemos a nossa vida a Ele. Mas tinha um problema, e esse problema tinha que ser resolvido. Ele, sendo Deus, diz João no seu Evangelho, capítulo 1, ele fala o seguinte, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. João, ele declara que esse Jesus, ele era a própria pessoa de Deus, eterno, imutável, onisciente, onipresente, onipotente e infinito. Havia um grande problema nisso tudo, porque Ele, como Deus, Ele não poderia morrer, porque Deus não pode ser alcançado pelo mal. Deus é Deus, é aquele que está sentado no alto e sublime trono. Foi por isso que Ele, tomando a forma de homem,
100% Deus e 100% homem, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ele pôde conhecer o que era a dor. E deixa eu falar uma coisa aqui para vocês nesta noite, que talvez no ouvido de algumas pessoas possa soar estranho. Mas, primeiro eu gostaria que você entendesse que esse Jesus, antes de ser encarnado, antes de ser gerado no ventre de Maria, ele gozava de toda a plenitude da sua divindade. Ele, diz João, ele estava no princípio com Deus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aonde eu quero chegar com isso, Nelson? Jesus sendo Deus, aumenta só um pouquinho, aumenta o retorno, só um pouquinho, bota um pouquinho de grave, isso, aleluia. Jesus sendo Deus, ele não conhecia o que era a dor. Você pode entender isso pela Bíblia? Apesar dele ser onisciente e saber de todas as coisas, ele como Deus nunca teve experiência com a dor, porque a dor é consequência do pecado. Ele como Deus não sabia o que era sofrer, porque ele como Deus não poderia ser atingido pelo mal. Está entendendo isso? Quando nós falamos do sofrimento de Jesus, o sofrimento de Jesus, Nelson, ele não se resume à cruz somente. Imagina um Deus, criador de todas as coisas, fonte de todas as coisas boas. Em Deus não há mal nenhum, em Deus não há dor, em Deus não há tristeza, em Deus não há morte, em Deus não há coisa nenhuma que o possa fazer sofrer, porque Ele é Deus. Porque a própria Bíblia vai dizer que na presença de Deus, a própria tristeza salta de alegria. Você pode entender isso comigo? Deus não pode ser atingido pelo mal, até ele ser gerado no ventre de Maria. Esse Deus que falou, haja luz, e houve luz. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! O Deus Consolador, ele não sabia o que era tristeza, porque a tristeza não nasceu de Deus. E ele começou a ver a sua criação padecer essas coisas. E Deus, como Deus, parece contraditório, mas isso não é contradição, isso é um paradoxo. É algo que pode acontecer sem uma explicação plausível. Se após a minha explicação você não entender, você está no caminho certo, porque Deus não se entende. Aí ele olha para nós, olha para você. Imagina se ele não tivesse encarnado. Ele ia olhar para mim nos meus momentos de sofrimento. Ele ia olhar para você nos seus momentos de tentação, de fraqueza. Ele, como Deus, poderia compreender, porque ele compreende todas as coisas, mas ele nunca ia sentir o que você está sentindo. Mas o amor de Deus foi tão grande por mim e por você,
que ele decidiu experimentar o que nós experimentamos por causa da consequência do pecado em nossas vidas. Diz a Bíblia que ele, aniquilando-se a si mesmo, tomou a forma de servo e se encarnou. João, ele vai dizer que ele habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sabe por que ele fez isso? Porque ele precisava salvar um povo que no dia 28 de setembro de 2022, 28 de agosto, né? Eu já estou pensando em setembro. 28 de agosto, entraria por estas portas aqui nessa noite dizendo: Senhor, muito obrigado pelo Senhor ter dado a sua vida por mim. Dá para você entender isso? Deus, na sua onipotência, Deus, imagina, irmãos, um Deus que não tem necessidade de nada. Deus é completo em si mesmo. Esse negócio de falar que Deus precisa, Deus sente falta do nosso glória a Deus, desculpa, irmãos, eu até entendo a expressão de quem fala isso, mas isso biblicamente não está correto, porque no dia que Deus precisar de alguma coisa, Ele vai precisar ser suprido por alguém maior do que Ele. E diz a Bíblia que aquele que está sentado no alto e sublime trono, os anjos, os serafins dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Como é que pode um Deus que tem o seu trono no céu e os seus pés na terra, como diz Isaías capítulo 66, o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés, que casa me edificarias vós? É esse Deus que está aqui nesta noite, aleluia, e é digno de ser adorado. Oh glória! Mas durante 33 anos, Deus o Pai não pôde desfrutar da presença do seu filho sentado ao seu lado, porque por amor de mim, por amor a você que veio aqui nesta noite, de repente pensando que Deus não te ama, que ninguém está aí para o teu sofrimento, que ninguém liga para a sua luta, Ele me enviou aqui nesta noite para te dizer que Ele não morreu à toa. Se aquela cruz coubesse os nomes pelos quais Jesus morreu, o meu e o seu nome estaria lá. Eu morri pelo Flávio, eu morri pelo Reinaldo, eu morri pela Maria, eu morri pelo Ivan, eu morri pelo Nelson. Eu despojei da minha glória e pude sentir o que vocês sentem aqui na terra. Agora, pensa comigo, a partir da sua encarnação, Jesus, ele passou a conhecer todas as nossas dores. Isaías não falou com o coração emocionado. Isaías não falou em forma poética. Isaías, numa revelação divina, em inspiração bíblica, ele pôde olhar os dias de Jesus e falar: olha, se vocês estavam esperando um Messias de pompa, que viesse no seu carro real, com a sua coroa na cabeça, com seu cetro na mão, e por onde ele passasse as pessoas se encurvariam perante ele, porque era esse o Messias que Israel estava esperando. Mas Isaías revela a verdadeira natureza e face desse Messias. Era desprezado, era o mais indigno dentre os homens,
homem de dores, homem que as pessoas olhavam para ele assim, e talvez falavam até como Natanael: pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Se o versículo tivesse parado aí, ai de nós. Ai de nós, se Isaías tivesse parado aí, era mais um homem sofredor. Era mais um para sofrer conosco, para sentir as nossas dores, para pedir socorro conosco. Mas graças a Deus que ele fala: mas verdadeiramente ele tomou sobre si os meus pecados, as minhas dores, as minhas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu, você, a humanidade que crê no seu nome é sarada pelo poder do nome de Jesus. Você pode glorificar a ele nesta noite. Homem de dores. Sabe por que ele fez isso? Porque Satanás tinha envergonhado a criação de Deus, a coroa da criação de Deus lá no Éden, dizendo, em outras palavras, que a presença de Deus não era suficiente para preencher o homem no jardim. Era necessário que ele buscasse poder, fama, reconhecimento. Por isso que, ao invés dessas coisas aproximarem as pessoas de Deus, essas coisas as afastam. Mas diz a Bíblia que Jesus, ele se encarnou. Sabe por quê? Porque derrotar Satanás como Deus é muito fácil. O mundo pensa, e isso está imbuído em muitos desenhos e filmes, esse escopo que eu vou falar para vocês aqui. A maioria dos desenhos e dos filmes passam a impressão para o telespectador que há um equilíbrio entre o bem e o mal. Você já reparou isso? Que uma hora quem ganha é o mal, aí depois o bem vai lá e ganha, na outra vai lá a revanche, número 3, número 4, número 5, número 6. Deixa eu te falar, amados. A Bíblia vai dizer, o próprio Deus dizendo: eu sou, e não há nenhum Deus comigo. Eu mato e faço viver. Eu faço a ferida e a saro. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Que na hora que Ele quiser apagar a Satanás da existência, Ele faz. Mas derrotar Satanás como Deus seria muito fácil. Por isso que Jesus, Ele derrotou a Satanás como homem. Porque primeiro ele foi tentado no deserto e não cedeu à tentação. E a Bíblia fala que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quando você passa por tribulação, quando você passa por luta, quando você passa por alguma coisa difícil na sua vida, Jesus, Ele sabe o que você está passando e Ele te entende. Porque deixa eu te falar, qual dos irmãos aqui, por mais pobrezinhos que foram, porque crente é uma bênção, sempre tem uma história triste para contar. É um fubá suado, é uma banana cozida na terra, é um café feito com fubá torrado. Todo mundo tem uma história triste para contar. Mas qual de nós não teve um lugar para nascer e ganhou uma manjedoura de berço? Que ao invés dos parentes irem lá visitar e dizer: que menino bonito,
foram os próprios animais que deram os primeiros parabéns. Talvez uma lambida de um bezerro, o cocoricó de uma galinha. Qual de nós nasceu nessa condição? Deixa eu te falar. Quando nós falamos que Deus conhece o teu sofrimento, isso daí não é jargão de pregador. Está na Bíblia. Foi por isso que Ele se encarnou, querido, e sofreu morte de cruz. Todos os sofrimentos que você possa imaginar e aqueles que você não imagina, Jesus sofreu. Qual de nós, ao nascer, teve a sua integridade colocada em dúvida? Porque, para os leitores da Bíblia, todos sabem que naquela noite, Gabriel desceu e avisou a Maria que aquele gerado no seu ventre seria o Emanuel. Quando José, por proteção, quis abandonar Maria, o mesmo anjo em sonhos falou: José, não faça tal coisa, porque aquele que está sendo gerado no ventre de Maria é o Salvador do mundo, é Emanuel. Mas aí eu pergunto para os senhores e as senhoras que aqui estão nesta noite: para mais quem o anjo contou a história? A vizinhança da rua, vendo a barriga de Maria crescer, não tinha a mesma revelação do anjo. Preconceito, a seu caráter, o caráter de José e de Maria colocado em dúvida. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, Ele viveu a nossa vida, sofreu as nossas dores, foi humilhado até o máximo, mas Ele se manteve fiel, porque Ele não poderia falhar na sua missão. Primeiro, Ele tinha a sua fidelidade com o Pai, e segundo, essa fidelidade com o Pai, ela se resumia no êxito da sua missão, que era resgatar a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Se não fosse o sacrifício de Jesus, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Por isso, amados, não desista de Jesus, não abandone Jesus. Diz o nosso pastor que tem gente que vai entrar no céu carregado, porque não tem mais forças para continuar caminhando. Mas mesmo sem forças, mesmo chorando, mesmo gemendo, não pare de caminhar. Não pare a sua caminhada. Porque Jesus, Ele venceu por mim e por você. A vitória sobre Satanás já está garantida. Foi Jesus que garantiu essa vitória na cruz. Ele só quer que nós perseveremos. Ele só quer que nós perseveremos. Você pode fazer isso comigo até a volta de Jesus. Persevera mais um pouco. Tem dia que a gente acorda com vontade de jogar tudo para o alto, mas é isso que Satanás quer. Mas em nome de Jesus, nós em Cristo somos mais do que vencedores. Oh, aleluia! Em Jesus nós somos mais do que vencedores. O céu não é lugar para perdedores. O céu não é lugar para desistentes. O céu não é lugar para covardes. O céu é para quem persevera em seguir a Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sob as suas pisaduras nós fomos sarados. Disse Jesus: tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Às vezes a gente é tão injusto com Deus e fala assim: Senhor, está tão pesado. Senhor, mas está tão pesado. Mas quem disse para você que é pesado? O nosso Jesus falou que o jugo dele é suave, e o fardo dele, sabe o que é? É leve. O que a gente carrega é o mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo do que Jesus carregou naquela cruz. O que Jesus carregou naquela cruz por nós, irmãos, era impagável. A Bíblia vai dizer que se nós juntássemos as nossas riquezas, os nossos recursos, para pagar o preço da nossa salvação, os nossos recursos se esgotariam antes. Então você glorifique ao Senhor, porque Ele prometeu voltar, amados. Ele veio, Ele morreu. Eu costumo dizer que a nossa grande vitória não está na cruz. Na cruz está o preço da nossa redenção, mas morrer na cruz não era privilégio de Jesus somente. Antes de Jesus, com Jesus e depois de Jesus, muitos morreram crucificados. Aí você pode dizer: o senhor está querendo dizer que foi fácil? Então, não. Morrer na cruz nunca era fácil. Mas, graças a Deus, que Jesus morreu na cruz, e a história não acabou ali. Porque diz a Bíblia, que ao terceiro dia, oh, aleluia, oh, aleluia, morrer na cruz, irmãos, foi um alto preço. Mas o diabo poderia dizer assim: ah, mas morrer na cruz era um castigo romano, era uma pena de morte, né? Gestas e Dimas, os dois ladrões, morreram no mesmo dia que Jesus, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Tudo bem, Satanás, você pode até dizer que a morte de Jesus na cruz, talvez para você não tenha sido grande coisa, mas graças a Deus que a nossa história não acaba na cruz, porque muitos poderiam ter morrido na cruz, mas o único que ressuscitou ao terceiro dia se chama Jesus. E é sobre Ele, irmãos, que está a nossa vitória, a tua vitória. E nós vamos seguir avante até o final, no nome de Jesus. Que Deus vos abençoe e que este nome glorioso continue sendo o Senhor e Salvador da nossa vida, porque é nesse nome, é esse nome que nós iremos louvar para todo sempre, porque diz a palavra que ao nome de Jesus se dobrará todo joelho no céu, na terra e debaixo dela, e confessará que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.